Graça e paz, queridos! Estamos no ar com o podcast Pode Transbordar. E o alvo aqui é encher o seu coração de fé com testemunhos que vão te enriquecer com histórias reais de testemunhos sobrenaturais. O alvo aqui é que você realmente seja inspirado, edificado, capacitado com tudo que vai ser dito aqui, com todas essas histórias de quem está prosperando, trabalhando debaixo do favor de Deus, abençoando vidas e sendo abençoado. Então, quero só reforçar, antes de entrarmos no episódio de hoje, quero reforçar com você para que não fique para você apenas uma bênção como essa. Então, se o alvo aqui é transbordar, seja também alguém que transborda, pega todo esse conteúdo e manda para todo mundo que você conhece. E hoje temos aqui um convidado ilustre, nosso querido Jason, que vai se apresentar e vai falar um pouco aqui da história dele. Eu vou interrompê-lo e vamos fazendo perguntas, e o alvo aqui é que realmente a história dele seja útil nas mãos de Deus para gerar fé no seu coração. Então vamos lá, meu querido Jason, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Rafael Almeida. Obrigado pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui falando com o pastor. O senhor sabe muito bem disso. Nossa caminhada começou em pouco tempo, mas Deus fez grandes coisas na minha vida, na minha família, no meu casamento, na minha vida financeira, através da nossa conexão aí que nós fizemos com as nossas mentorias do senhor, né, pastor? Então foi uma bênção mesmo. E de fato tem destravado cada dia mais. E lá foi só assim o estopim, né, para que tudo isso viesse a acontecer de fato na minha vida. Quando o senhor fala em prosperidade, como a gente mesmo sabe que a prosperidade ela não é dinheiro, não é um carro bom, não é eu estar apenas aqui num condomínio fechado, mas sim crescimento em todas as áreas da minha vida, né? Então, para quem está ouvindo, precisa entender que a prosperidade ela não tem a ver apenas com o dinheiro, embora isso venha também como consequência, mas nós precisamos entender que a prosperidade é crescimento em todas as áreas. E quando eu era criança, pastor, eu tive meus pais separados muito cedo, né? Antes eu falava muito, infelizmente, né? Tinha 9 anos de idade quando eu pedi para que eles se separassem, porque eu cresci num lar onde tinha muita discussão, muita briga, aquela coisa de a mãe querer furar o pai, aquela brincadeirinha, sabe? De prato para lá e tal, Aquela furar. brincadeirinha extremamente traumatizante. É uma brincadeirinha Eu vivi tudo isso. que traumatiza a gente até pouco tempo, entendeu? E isso trava a pessoa para transbordar na vida do outro. Porque o medo vem, a insegurança vem, uma frase que é dita lembra daquilo que tu passou, então tu precisa de fato estar tá mudando a mente, né? Todos os dias, né? Tendo a mentalidade de Cristo, a transformação, a renovação da mente. Então eu vim de pais separados, como eu havia falado antes ali, e isso gerou um grande problema que eu não tinha condições de pensar em ter uma mulher, de ter um casamento abençoado, porque eu só via um casamento destruído, entendeu? Infelizmente, um casamento acabado na minha casa. E eu não tinha aquela Só questão você de irmão? De filho, quer dizer? de Só você filho. de... Não, meus pais, na verdade, eu tenho eu e a minha irmã, mas o primeiro casamento deles, né? Depois meu pai foi saindo e foi fazendo filho, assim, a reveria. Entendeu? Fez um aqui, fez outro ali, fez lá, e é uma benção. Mas, assim, naquele momento ali foi difícil para mim de eu ver que um casamento era algo de Deus. Como que isso vai acontecer? Como que isso pode, um casamento desse jeito, ser algo de Deus, né, pastor? De muita confusão, discórdia e discussão e brigas, né? Então, isso me travou por muitos anos, pastor, muitos anos. E o que eu aprendi? Quando eu me juntei com a minha mulher, isso com 17 anos de idade, eu aprendi a fazer aquilo que meu pai fazia, entendeu? Com a minha mãe, o que eles faziam. Então, infelizmente, foi replicado isso, entende? E muita discussão, né? Adultério no meu casamento, né? Traições. Não conseguia sair daquilo, mas hoje eu entendo que isso foi um propósito de Deus, entendeu? Para de fato fazer a transformação na vida dos outros, né? De outros casais hoje. Tem situações que realmente a gente não entende quando está passando por elas, como que ela vai cooperar para o nosso bem, né? Mas a verdade é que a Bíblia garante isso, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu acho que uma das formas de ver isso é justamente o fato de que depois Deus usa essas circunstâncias, né, que infelizmente aconteceram, para poder gerar fé e esperança no coração de outros, né? Mas, Geison, só para o povo, antes da sua história, para o povo saber onde você está, um pouco quem é o Geison, fala aí seu nome, qual que é a sua cidade, onde que você mora, o que que você faz.
Tá bom, pastor. Eu sou o Jason Heck, sou da cidade de Xangri-Lá, Rio Grande do Sul, litoral norte gaúcho, mais conhecido como a capital dos condomínios fechados aqui do Rio Grande do Sul. Um ambiente muito próspero. Eu tenho a minha esposa, que é a Medley, e tenho 3 filhas lindas, 3 princesas, a Isadora, a Emanuela e a Isabela. Às vezes eu me perco, pastor, no nome, entendeu? Se o pessoal me chama assim, eu me perco, porque é muito filho, entendeu? Então, eu estou no ramo imobiliário desde os meus 15 anos de idade. Fazem 16 anos que eu atuo no ramo imobiliário aqui na praia onde eu estou, né? Então eu vejo esse crescimento já de lá para cá e trabalho no ramo imobiliário. Essa é a verdade. Mas isso aí, na verdade, o que eu queria falar, pastor, sobre a prosperidade, é que tudo isso eu joguei fora, entendeu? Tudo que eu aprendi, como eu posso dizer assim, a base não provinha do Senhor, entende? O resultado vinha, mas o resultado ia. Então, eu preciso falar do meu casamento porque foi ali que mudou a minha vida, Claro, entendeu? claro. O meu casamento, isso tem muito a ver com a verdade de Deus na minha vida, entende? Foi quando eu fiz o encontro com Deus na videira. Eu e a minha esposa fomos num Tem culto, quanto tempo isso? 5 anos, mais ou menos. Foi em 2017, se não estou enganado. Então, foi lá que Deus transformou a nossa vida. E a partir daí, eu comecei a ter um relacionamento com a minha mulher, que eu não tinha, de transparência, entendeu? De Vocês comunicação. conhecem tem quanto tempo? Conheceram com quantos anos? Eu beijei ela com 13 anos de idade. Era uma... BG. Sabe Mas você aquela coisa? conheceu e já beijou ou você conhecia? Não, eu fiquei investindo por algum tempo. Foi a mais difícil, pastor. Eu não consegui. Tinha um monte de guria ali, eu só queria ela, mas ela não queria e não queria. Eu era muito pequeno, era muito novo, muito magrinho, pastor. Mas, enfim, daí a gente iniciou com 17 anos juntos. Nós Uau. retornamos, né? E a gente ficou juntos 17 até hoje, que eu tenho 31 anos. E daí Deus mudou nosso casamento, mudou nossa vida, e nós temos uma transformação de vida a partir daí, Uau. entende? E aí Deus fez no nosso casamento, e eu comecei a entender o que de fato tem valor para Deus, né? Que não seria só o dinheiro, os bens materiais, né? Amém. Então, aconteceu isso. Amém. E hoje, o que você pode falar assim que você sente que é o que mais Deus tem te usado para fazer? Porque tem gente que flui mais numa área, tem gente que flui mais na outra. Hoje, como que você percebe que você é mais útil nas mãos de Deus? Pastor, eu costumo dizer que eu sou útil onde eu estou, entende? O meu ramo, que é o ramo imobiliário, por exemplo, eu abençoo a vida das pessoas. O propósito de Deus na minha vida é usar daquilo que eu faço hoje para quê? Para ganhar dinheiro? Para viajar para os Estados Unidos? Também, mas na verdade o propósito de Deus é abençoar a vida do meu cliente, entende? Mas não só do meu cliente, é na ida eu abençoo a vida do porteiro aqui do meu condomínio, entendeu? Eu abençoo a vida de um zelador na rua, da faxineira, cara, não interessa onde, entendeu? Eu sou um testemunho vivo disso, que você veio para Goiânia esses dias para trás, você estava me mandando contato da menina do Pit Dog, depois você me mandou da menina do hotel, tudo que você foi evangelizando elas e já falando, arruma uma cela para ela, e nós fomos atrás de todo mundo. Pastor, glória a Deus por isso, para o senhor ver, ó, o que tem a ver com venda isso? Eu conectei com uma pessoa aqui num condomínio de luxo, onde eu moro, aqui na região, o cara é dono de carro de corrida, carro de 3 milhões, entendeu? É um dos carros dele. O que isso tem a ver? E se Deus me levou para Goiânia para falar só com aquela mulher do Pit Dog? É porque daí, por causa desse cliente, você veio para Goiânia para ver uma corrida dele, e aí foi nessa vinda aqui que você estava evangelizando as duas, né? Lembra? Exatamente. Então tem a ver com dinheiro, pastor? Não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com a casa que ele quer comprar de 8 milhões aqui, entendeu? Se o cara comprar, comprou. Se o cara não comprar, glória a Deus. Entendeu? É vida transformada. Então eu uso do que eu faço, essa é a pergunta. Então eu uso do que eu faço para transformar vidas, entende? Aonde eu estiver. No Perfeitamente. aeroporto, aí em Goiânia, aqui onde eu moro, não interessa onde. Só não pode ficar perdendo o voo, né? Batendo papo, mano. Aí daí. Mas e vai que o cara também converte, pastor. E aí agora? Vai que. Aí valeu a pena, né? Valeu a pena demais, Amém, né? Jason. Você sabe, uma das coisas que mais me marcou nessa caminhada aí, dando aulas, né, treinando pessoas, eu dou oportunidade para a gente aproximar de mim há muitos anos, né? E de várias formas diferentes, como pastor, como empresário, como patrão delas, como amigo, como professor, como mentor. E eu sempre avalio isso, quem que é o tipo de pessoa que está aproximando de mim.
Você sabe, o tipo de pessoa que eu fecho a porta, né, em termos assim, de ter acesso, de poder falar que é amigo, né, e de ficar trocando mensagem, inclusive nas minhas férias, e tudo, é o tipo de pessoa que só pensa em dinheiro. Esse daí eu fecho a porta, eu não faço questão nenhuma de relacionar. Para quem só está focado, ele só tem esse assunto, ele só dá conta de falar de negócio, de oportunidade, de dinheiro e tal. Agora, quando eu encontro, né, pessoas que têm clareza de propósito, de reino, que querem prosperar, não tem problema falar de dinheiro, de negócio, mas não é isso que enche o coração, né? E essas eu dou acesso. Então, eu estou aqui publicamente falando que você tem acesso, viu, meu querido? Pastor, é Porque aí que eu você vou é dizer, esse né? que está focado no reino. E eu só tenho a agradecer a Deus por isso, pastor. Eu não tem nada a ver comigo. De onde eu vim, pastor, o que eu estou vivendo hoje, a nossa conversa hoje aqui, posso dizer, entendeu? Da onde eu vim, pastor, eu morava do lado de uma vila, numa boca de fumo. Eu tinha que me abaixar para não tomar tiro, entendeu? Porque tiro de vez em quando, quase sempre. Então, de onde eu vim, pastor, o que eu estou vivendo hoje, a nossa conversa aqui, a conexão que Deus fez comigo, com o Senhor, com as pessoas que estão ao meu redor, é só graças a Ele, não posso dizer que é mérito meu, entende? Não Amém. posso, eu trago a consciência isso, mas isso não é mérito meu, entende? Porque se fosse por mim mesmo, eu estaria morto, não estaria mais aqui. Então, já entrando um pouco nessa história, né, conta para nós aí um pouco da quebradeira à prosperidade, né? O que foi o ponto mais baixo da sua vida em termos financeiros? Qual que foi a época mais difícil, né, com total escassez? E o que você tem vivido hoje? Faz para nós um paralelo disso, para mostrar um testemunho assim que chame a atenção realmente de todos para crerem que se Deus fez na sua vida, vai fazer na vida deles também, né? É forte, pastor, isso que o senhor está falando aí, o senhor quer que eu fale um negócio muito forte, pastor. Quem tem ouvidos, ouça, né? Isso começou, pastor, quando eu me converti. O senhor acredita? Para mim estava tudo indo bem da parte financeira. Aparentemente estava indo bem, na verdade não estava, né? Mas eu estava, vinha dinheiro, saía dinheiro, vinha dinheiro, e era venda e venda. Mas aí quando eu, de fato, tive um encontro com Deus e aonde mudou minha vida, de dentro para fora, mudou o meu casamento, entendeu? Ali eu tomei um baque muito grande, pastor. Sabe por quê? Porque eu aprendi que tudo, como eu fui salvo pela graça, mediante a fé, como diz Efésios 2, 8 e 9, eu precisava viver nessa graça, entendeu? Pela fé, a partir dali. E aí eu tive uma luta muito grande dentro de mim, muito grande. Porque assim, pô, como é que eu vou viver pela fé, pela graça e não vou poder trabalhar? E aí tudo que eu fiz era porque eu fiz, entendeu? A venda porque eu fui bom, porque eu fiz aquilo ali, porque eu fiz aquilo lá, porque eu sempre fui bom vendedor. Eu digo, como que eu vou largar tudo isso agora? E eu tive uma crise dentro de mim. Uma crise, pastor. Uma crise. E aí eu tava com a imobiliária lá, antes pouco da pandemia, tava com 30 mil reais de dívida na imobiliária, tinha um prédio, né, locado. Então eu tava com essa dívida. Ô, pastor, ó, botando um arzinho aí. Ah, eu tô com a garganta ruim. Pastor, então assim, eu tava com uma dívida de 30 mil reais, pastor, e eu não sabia mais o que fazer. Eu já tinha convertido, eu já tinha entendido que a graça tinha me salvado de todas as coisas e tal, e eu precisava viver pela fé. Só que o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada, eu não consegui vender mais. Eu fiquei com embate. Aí quando aconteceu que eu entendi isso aqui, pastor, foi o seguinte, eu vou lhe falar. Eu tinha um negócio, tem um condomínio de luxo aqui, dessa casa que eu lhe falei de 8 milhões. Na época, um terreno era 500 mil. Hoje tenta 2 milhões, só um, mas na época era 500 mil reais. E eu precisava dessa venda, surgiu uma venda para mim. E eu não entendi o porquê que não estava dando certo, porque um terreno era de uma família, outro era de outra. Esse cara aqui estava 100% ok que ia vender. Esse aqui tinha um filho gigolô, entendeu? O cara só queria acabar com a riqueza do pai. Gigolô, aquele cara que não faz nada, sabe? Com 30, 40 anos, vive nas custas do pai. Os cara muito rico, na verdade, o senhor. Esse cara quis ferrar com o negócio, entende? E eu era o negócio da minha vida, porque ia dar 60 mil reais, eu ia pagar minhas contas, ia pagar meu pai que eu estava devendo, e ia me sobrar uns trocos, pastor. E aí, pastor, o negócio desandou por causa desse cara. E eu pensei, meu Deus, eu nunca me esqueço, era 9 e pouca da manhã, na minha sala, eu não sabia mais o que fazer, pastor. Eu pensei assim, eu não sei, Deus, o que eu vou fazer, eu não sei. Eu me debrucei no chão, eu deitei no chão, comecei a chorar, orar, e disse, meu Deus, me faz alguma coisa, meu Salvador, meu Redentor, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer. Resumindo, Deus pega uma pessoa que eu não tinha acesso na época, que é um dos donos da Vilela Banking, que é daqui da praia, que morou em Goiânia também, o Fabiano.
Então esse cara, ele mandou uma mensagem, ele não tinha contato com esse cara pegou e mandou uma mensagem, pastor. Falou assim, ó, Geiso, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que aconteceu, mas Deus manda te dizer que esse negócio que tu tá esperando, tá fechado, e é para te começar a orar agradecendo, ler o salmo tal, e começa a orar agradecendo a Deus do que Deus fez já no mundo espiritual pela tua vida. Uau! Ah, pastor, eu me arrepio. E aí eu mandou 2 áudios desse jeito assim, eu pensei, o que está acontecendo? Deus, você está me ouvindo mesmo. Um cara que nem sabia do que estava acontecendo. Fabiano é profeta, eu conheço ele. É profeta. E aí, pastor, o que aconteceu? Passou 15 minutos, me liga o cara, dizendo que o negócio estava ok. Uau! Resolveu o negócio, resumindo, no mesmo dia eu peguei a estrada, 5, 6 horas de estradas, peguei, canetei o negócio, assinei, e aí o dinheiro veio para a conta, e aí, a partir dali, eu aprendi um processo de viver pela fé. Sabe por quê, pastor? Porque eu não tinha entendido que tinha mudado a minha natureza. Uau! Entendeu? A minha natureza mudou. Então, a base dos meus negócios não era mais eu, mas Cristo no meu negócio. E para eu aprender isso, é um processo, entende? Claro. Eu permaneço no processo, cada dia no nível acima, cada dia no nível acima. Então, a partir dali que mudou minha vida financeira. Quando eu entendi... Isso você tinha uma filha na época? Tinha uma filha na época. Aí depois veio mais 2, né? Agora eu tenho 3 filhas, bem amadas, lindas, princesas. E a minha mulher, né? Minha senhora. Mas a partir dali que mudou, entendeu? A vida financeira, a base. Porque eu preciso mudar a base do negócio. Então, para você que está ouvindo, eu preciso te dizer uma coisa. Você que está ouvindo, precisa mudar a base. Se a base é o teu esforço próprio, é o teu merecimento, é a justiça própria, tu vai te limitar. E vai ficar muito pesado. Tu não vai conseguir. E depois tu vai cair. Então, tu precisa mudar a base do teu negócio. Qual que é a base da tua vida hoje? Entendeu? Qual que é a base da tua família hoje? Qual que é a base do teu casamento hoje? Eu sei que a base do meu casamento é Cristo, entendeu? A base dos meus negócios é Ele, pastor, é pela graça, entendeu? Eu faço o que eu tenho que fazer e, como Paulo disse, eu ainda eu quero fazer mais do que os outros porque eu estou no nível elevado da graça. Eu não olho para o merecimento, eu não olho para o comportamento das pessoas. Isso é inevitável. Quanto mais você entende que tem favor sobre a sua vida, mais você quer trabalhar. Tem gente que acha que a revelação da graça impulsiona as pessoas para o pecado, por uma vida passiva, né? Uma vida, sei lá, de alguma maneira, uma vida natural, né? Que aquele que está o tempo todo preocupado em cumprir a lei, esse daí é que vive uma vida santa. Mas é exatamente o oposto, né? A revelação da graça é o que nos coloca para trabalhar, é o que nos leva a sermos separados para Deus, é o que nos tira de toda acusação e merecimento. Nós somos o Grupo Peniel. Há mais de 10 anos no mercado, atuando nas áreas da engenharia mecânica, civil, elétrica, energia solar, manutenção industrial, vendas de ferramenta para construção civil, equipamento de proteção e fabricação de estruturas metálicas para os mais diversos segmentos. Nosso foco é oferecer os melhores serviços do mercado com mão de obra qualificada e maquinário de última geração, para o desenvolvimento de estruturas metálicas, vendas de materiais elétricos e placas solares, além da fabricação de tendas e galpões em todo o território nacional. Saiba mais acessando o site ou através de nossas redes sociais. Agora é importante também, Geiso, você falar então já para todo mundo, porque aí hoje, né, Deus fez essa venda, depois disso você começou a fazer muitas outras. Hoje, como que está, né, você na profissão, qual que é o alcance disso, né, e nas suas finanças, o que no meio desse caminho, né, como que você enfrentou, porque teve uma pandemia também, né, então amplia aí esse testemunho, porque... Pastor, pandemia, vou falar de pandemia então. O que aconteceu? Eu estava com um prédio um pouquinho antes de chegar a pandemia. Deus é tão bom, pastor, que ele pega as coisas ruins e converte para nós, entendeu? Para nos abençoar. Eu tinha um sócio, na época, não estava sendo bênção, entendeu? Foi muito difícil para mim, entendeu? A gente teve prejuízos, isso. Eu tive prejuízo da minha casa, eu tirava da minha casa para resolver problemas. Foi muito complicado. Mas aí o que acontece? O Judas, ele foi chamado de amigo quando traiu Cristo, com um beijo. Mas faz parte do processo, do propósito.
E eu não tinha entendido, hoje eu entendo. Um mês antes da pandemia, eu fechei aquele prédio, devido à má parceria, né? A má sociedade, O digamos prédio assim. era uma imobiliária que você tinha Uma aberto. era grande. Uma mulher era grande, né? Eu continuei trabalhando tudo, mas sem o prédio depois dali. Só que eu não sabia que ia ter pandemia, pastor. Uhum. Deus sabia, eu não. Então, quando eu fechei o prédio, um mês depois veio a pandemia. E todo mundo quis fechar prédio, quis entregar seus negócios, entendeu? Quebrou a galera, no geral. Só que aqui foi o inverso. Um mês antes eu fechei sem saber. Veio a pandemia, o que aconteceu? O pessoal da capital de Porto Alegre, entendeu? Da região metropolitana, do Rio Grande do Sul inteiro, começou a perder seus familiares. A empresa viu que não era mais aquilo que funcionaria mais, trabalhando mais, se entregando mais, deixando a sua esposa de lado, seus filhos de lado, seus pais de lado. Aí começou a mudar os Não tinha valores. qualidade de vida, né? Tava trancado, todo mundo dentro de casa, morava mal, vivia mal, relacionamento mal, tudo era mal, né? Tudo era mal. E aí o que aconteceu? O mal veio para o bem, de certa forma. As pessoas começaram a entender e dar valor para aquilo que exatamente tinha valor, pastor. Entende? E aí começou a ver que a sua casa de fato estava pequena, daí fui para a praia, porque na capital não fazia nada. Então veio para os condomínios fechados, pastor. Então veio para cá, para a praia. E aí por isso começou a transformar o nosso negócio aqui. E começou a vender. Onde todo mundo não vendia, aqui vendeu, cresceu, multiplicou, prosperou, avançou, subiu o nível dos preços, entendeu, pastor? Na pandemia que tudo aconteceu. E eu vendi. Entendeu? Eu saí, fechei o negócio, fiquei dentro de casa, trabalhando, meus clientes toda hora me ligando, e a gente aconteceu, vende bastante. E eu senti a necessidade de ter um lugar, e eu peguei um escritório, aquele que a gente começou a fazer as mentorias. Então, eu ia para o meu escritório, montei o escritório, e hoje eu tenho um mobiliário, tenho uma empresa com um sócio, também que é da Videira, e aí nós mudamos o nome para Five Business. Entendeu? Eu não sei o que Deus vai fazer, pastor, sinceramente, mas o senhor foi um canal de bênção e disse para mim, numa das lives, falou, Jesus, eu tenho uma palavra de Deus para ti. Internacionalizar. Isso aí, o teu negócio não é só para ir, pode ficar tranquilo, teu negócio é fora daí, é para cá e para fora, entendeu? E até nós temos um nome que é Five Business, que Five é 5, né? E 5 é graça, e é graça sobre os negócios, é Five Business, graça sobre os negócios. E a gente vive nisso, pastor, confiado na graça e no favor de Deus. Pela fé. Amém. Jason, uma coisa é fato. Acho que uma das coisas que eu posso olhar para você assim e ver de transformação é porque você tem sido uma das pessoas que eu conheço que mais tem buscado unir, né, a sabedoria e o conhecimento, né? O tanto que você tem investido a vida buscando sabedoria. Aprendi com o senhor sobre Amém. Isso. Sabedoria vem do alto e tu busca o conhecimento para gerir aquilo que a sabedoria te dá. Amém. Bem feito para o senhor. Amém. Porque eu tenho visto, né? Como eu disse, eu te acompanho. Então, eu tenho visto o quanto você tem buscado a sabedoria do alto e você entendeu que a sabedoria é Cristo e é servir a Cristo, é estar envolvido com a palavra, né, e servindo a Ele. E aí você tem recebido essa sabedoria. Mas eu tenho visto também o quanto você tem investido em conhecimento. Para lá e para cá, em tudo que eu fiz, literalmente, nos últimos anos, você participou, e não só meu, de várias outras pessoas que estão dispostas a ensinar, mas que têm também os mesmos princípios, né, em tudo isso. Agora é importante, Jason, também reafirmar o quanto que é nítido o que Deus vai fazendo, né, e o tanto que Ele quer fazer. Por que eu comecei esse podcast? Porque justamente antes do último seminário dos empreendedores radicais, o que Deus colocou no meu coração era essa questão de transbordar. Tanto que o tema do evento foi transbordando em unidade. Mas poucas pessoas entendem a necessidade da unidade para poder transbordar. Elas querem transbordar num aspecto assim, ela quer ser generosa, então ela vai lá e ela pega dinheiro dela e dá para os outros, mas ela não conversou com quem mora com ela não orou, ela não dependeu de Deus e nem conversou com o cônjuge, não consultou nem carne nem sangue, né, como a Bíblia diz. E aí outra coisa é que sem unidade o negócio não vai crescer, a família não vai crescer, a igreja não vai crescer, nada vai crescer. Então essa questão de transbordar, mas fazer isso em unidade, mostra quem está com o coração realmente dependente de Deus e quem tem o princípio, né, do porque Deus une pessoas para cumprir propósitos. Então Deus te deu sua esposa, Deus te deu sócio, Deus te deu pastor, Deus te deu, né, mentores, professores, Deus te deu discípulos, discipulador,
E tudo isso está te cercando como essa multidão de conselheiros e que em unidade você vai transbordando, né? E você também tem sido um motivo de muita alegria de ver isso, né? O quanto você tem andado em unidade, né? Com a igreja, com a família, com o casamento, com quem te ensina. Queria que você falasse um pouco disso também. Te interrompi aí. Não, pastor, tudo bem. É que assim, as pessoas, elas mistificam muito, de repente até não entendem ou não querem entender que a unidade não é união, entende? E tu fazer alguma coisa só porque tu tá em união, não quer dizer que tá em unidade. Não quer dizer que tu tá em unidade, né? É bem simples, o senhor já falou, muitas pessoas falaram que tu pega uma laranja, 2, 3, 4, bota num saco, ela tá ali em união, mas não tá em unidade. Tu larga uma, larga duas, uma vai para cá, outra vai para lá, outra vai para cá, outra vai para lá, entende? Nunca vai parar as duas juntas, então tem que cortar e fazer um suco, para que de fato tenha a unidade, né? Entende? Então é isso que a gente tem vivido, é a unidade, buscando viver em unidade, para que possa ser feita a transformação através disso, da unidade. Amém. Uma das coisas que eu mais falei aqui no Seminário dos Empreendedores, e teve um momento específico para isso, essa questão do mover de oração nas empresas, né? Ah, legal, pastor, você também verdade. tem testemunhado sobre isso, né? Conta aí. É verdade, verdade. É muita coisa, pastor, a gente esquece, né? É bom que o senhor está lembrando. É favor de Deus. Depois que nós saímos do Ser lá, Ser 23, que foi poderoso, pastor. Foi poderoso mesmo. Foi transformador. A gente chegou aqui e, de fato, segunda-feira, vamos orar. Começamos a mover no mundo espiritual, entende? Aí todos os dias nós temos orado. Se eu não estou, o meu sócio está orando, entendeu? Se ele não está, eu estou orando. Se nós dois não estamos, eles vão lá estar orando também, entendeu? Justamente porque não é eu que faço, não é o meu sócio que faz porque é dono também, não é Deus é que faz através da oração. Então, nós temos testemunho sobre isso. A gente começou a orar por um negócio na semana e mantemos em oração, foi, até não dar negócio na semana. Mas na semana seguinte aconteceu, entendeu? Em 15 dias nós fechamos 3 negócios. Porque precisa permanecer em oração. Permanecer em oração. Não é porque Deus não fez, não é porque eu não vendi hoje, pastor, é que Deus vai deixar de ser Deus e eu vou deixar de orar. Eu vou permanecer orando. Muita gente coloca prazo de validade, né? E também quer contratar Deus, né? Fica aquela coisa assim, ó, Deus, você tem até amanhã, 3 horas da tarde para fazer, aí Deus é um contratado, assim, um freelancer. Não quiser, eu vou ficar bravo. Eu não te pago, não oro mais também, não dizimo mais, não vou mais na igreja, se você não fizer, eu não te pago mais, né? E a moeda, que seria moeda para você comprar a bênção de Deus, né? Não existe. Porque ele já pagou tudo em Cristo, né? Agora, Geison, só para estimular... Perdão, deixa eu falar um negócio pro senhor. Eu vou ter que ele cortar só para dizer um negócio bonitinho que todo mundo gosta de ouvir, pastor. É uma coisa bonitinha que puxa que o pessoal gosta, entendeu? É uma isca para que Deus faça na vida dos outros também. Em 4 meses, nós passamos um pouquinho mais de 10 milhões em VGV. Top. Nesse mover de oração, orando e declarando, e as coisas acontecendo também. Porque o pessoal gosta de ouvir números, né? Isso aí, na verdade, não poderia ser assim, mas é. Então, é bom para a pessoa saber que, de fato, a gente está prosperando e avançando e não é conversa, né? Não é conversa fiada. É algo que Deus tem feito e tem feito mesmo. Amém. E é isso que eu ia pedir para você fazer, ser um pouco mais específico. Quando eu te conheci, você veio para a primeira turma aqui fazer curso comigo, sua realidade financeira era uma, né? O lugar que você morava, o carro que você andava, tudo isso. Dá um testemunho pro povo aí, fala o que aconteceu. Eu nem gosto de falar, mas eu tenho que falar, né? Fala, seja livre. Quando a gente conheceu lá, eu estava num momento sem saber, né, sobre escassez, mas estava muito escasso, pastor. Estava muito escasso, era muita escassez. Eu digo, e aí o pastor, olha só como é que pode. Deus, ele criou tudo pela palavra, o senhor falou bem assim, moço, vem pra cá com sua esposa, bota dentro do carro, bem assim, no goiano, pega suas filhas, bota no carro, traz pra cá, passear, depois tu volta de Land Rover. O senhor falou. Foi. Eu pensei, esse pastor tá meio fora da casa, eu acho. Não, é que o senhor tem uma visão, eu tava com outra visão, o senhor tava com uma percepção muito maior, macro já, e eu ali, entendeu? Aqui, ó, escondidinho, quase. E aí, pastor, nós fomos lá pra Goiânia. Aconteceu aquilo que o senhor falou, resumindo, entendeu? Eu estava num momento de escassez e eu não queria investir naquilo que Deus mais investe, que são em pessoas.
eu comecei a mudar minha mente, comecei a investir naquilo que Deus mais ama, que são as pessoas. Comecei dentro da minha casa. E aí nós fomos para lá. E aí quando aconteceu, daí nós conversamos, eu passei por tudo que nós passamos, encontrei o senhor, etc e tal, comprei a sua Land Rover. E aí, pastor, vim para cá de Land Rover, faceiro que era um rato, faceiro de montão. E começou E aí, pastor, e o culpado, não vou dizer que é o senhor, porque eu que decidi também estar lá, né? Mas digo assim, o senhor que alavancou essa entendeu? Alavancou isso. Foi o início de eu não sei onde é que vai acabar. Eu não sei como mas vai acabar, hoje né? ainda não acabou, mas depois disso ainda teve mais coisa. E a casa? Ah, pastor, daí a casa, nós estava numa casa aqui fora de um condomínio e eu achava, pastor, que eu não podia ter uma casa no condomínio. Entendeu? Eu não podia. Eu só vendia para os outros. Um sonho da família deles, um sonho do casamento deles, um sonho da filha deles. E eu achei que isso aí para mim era totalmente inviável. E eu comecei a mudar de mente, renovando a mente pela palavra. A gente conversava, eu ouvia da forma que o senhor também falava, da forma que o senhor abordava, da forma que o senhor testemunhava de pessoas, da sua vida também, entendeu? E aí começou a desbloquear na minha cabeça as coisas. Eu vejo, bom, mas não faz sentido o que eu estou fazendo. E aí, uma dessas, quando eu entendi de fato que eu poderia, pastor, não demorou, olha, menos de um mês, 15 dias, acho 20 dias, pastor, foi louco, foi fora da casa. Quando eu entendi que eu podia, em Deus, ter uma casa em condomínio, e eu pensava para mim, sabe o que, pastor? Minha filha tinha 8 anos, foi ano passado, eu pensei assim, minha filha, quando ela tiver 15 anos, pode ser que eu consiga, daqui 8 anos de idade, daqui 8 anos, ou daqui 10 anos, quem sabe eu vou conseguir ter uma casa em condomínio, porque isso era inviável para mim, na minha visão, assim, naturalmente falando, né? Mas quando eu entendi aquilo que eu era em Cristo, pastor, aquilo que Deus me fez, entendeu? A identidade em mim, daquilo que Ele falou que eu era, não que a circunstância que eu falava, não que o medo falava, não que as pessoas falavam, entendeu? É aquilo que Deus falou. E aí eu entendi isso, e aí eu acessei. Uau. Acessei. E aí Deus fez. Eu trouxe a minha esposa no condomínio aqui, a gente olhou uma casa, apesar de ser bom vendedor, para a esposa é mais difícil de vender às vezes, pastor. E aí eu comprei uma briga com ela. Comprei uma briga, mostrei uma casa muito feia, pastor, para ela. Muito feia. Sabe por quê? Porque eu estava preocupado em pagar barato. E aí eu acabei com o negócio, porque eu mostrei uma casa ruim para ela. Eu disse que capaz que eu vim para cá, não sei o quê, não tem como. Comprei uma briga feia, pastor. Aí o que eu fiz? Voltei lá atrás, e como é que acontecia lá atrás? Oração. Vou orar. Para que Deus mova no coração dela. E de fato moveu em uma semana. E aí entrou um negócio de um construtor, eu vim na casa, essa é a minha casa. E eu mostrei para ela, mostrei para as filhas e mudou tudo. Ela de fato aceitou e daí vi uma casa bem legal, pastor, bem bonita a casa por dentro tudo. Você já mostrou algumas coisas aí. Então assim, pastor, eu estou num condomínio vivendo aquilo que eu jamais imaginei que ia viver, pastor, no tempo que eu estou vivendo. E pessoas que eu já conectei aqui, eu tenho célula na minha casa, hein? Aqui no caso, né? Então pessoas estão sendo abençoadas aqui nesse lugar, pastor. Uau. E coisa que o senhor tem usado. Isso é um instrumento, não é o dinheiro, não é a minha casa que é 900 mil, ou sei lá quantos mil, não interessa, entendeu? Não é a BMW que eu ando, não interessa, não é isso. É que tem a ver com aquilo que Deus está fazendo para quê? Para glorificar o nome dele. Sim. Tudo para a glória dele. Na medida que ele foi fazendo na sua vida, não só pela questão do dinheiro, do recurso, da casa, do carro, mas você percebe que a clareza da identidade do propósito foi te dando mais autoridade para falar, né? Então, mês passado, se não me engano, fiquei muito feliz de ver o evento que você fez aí junto com a igreja, né, para os empreendedores, você ministrando, coisa que alguns, dois anos e meio atrás, era ilógico imaginar, né, Geis? Fala disso também, você diante do povo falando. Primeiro que você está aqui participando de um podcast, vai alcançar milhares de pessoas, e estava aí falando no evento, e aí? Me conta também disso. Pensa num cara travado, né? Travado para conversar. Para mim, eu não sei, pastor. Por isso que eu dou graças a Deus, pastor. Eu não posso dizer nada mais do que graças a Deus, porque foi Ele que fez na minha vida inteira. Porque assim, eu não conseguia falar, pastor. Eu não conseguia. E para eu abrir um culto, que eu canto, toco violão, para eu abrir um culto, meu Deus, o cara me largou no palco lá, minha vontade era de ir embora. Entendeu? Era de ir embora, era de sair correndo, pastor. E aí, pastor, como é que vai vencer esse negócio? É só em Cristo. E aí a gente fez, né? A gente fez um evento também em Gramado. E esse aqui que o senhor viu agora, esses dias atrás, foi maravilhoso. Deu 100 e poucas pessoas. Top. Em outras igrejas. 200, né, pela imagem. Quase bastante 200. Bastante gente. Quase E pessoas 200 empresários parando para te ouvir, hein, Geis? O que é isso?
Eu não sei, pastor, nem me fala isso aí que eu não quero nem saber disso, mas assim, de fato é algo, é de Deus, pastor, é de Deus. Não é isso, pastor, não é eu daí, no caso, na verdade, não é eu, mas é ele em mim, né? E aí as pessoas veem a transformação em mim, e sabe o que vocês estão falando, pastor? Jason, tu falou muito bem, nossa, tu tem falado, tu tem te expressado, tu tem conseguido passar a mensagem, teu testemunho foi poderoso. Eu digo, como? Você não atrai a glória para você, né? Estamos aqui hoje na GO 060, onde está sendo construída a nova sede do Grupo Enersolar. O Grupo Enersolar foi constituído em 2014 com foco em implantação de usina solar. Hoje contamos com uma equipe de mais de 600 colaboradores capacitados e treinados para a entrega dos nossos serviços finais. Estamos com o processo de implantação da ISO 9001, 14001 e 45001 para garantir, assim, um serviço final de qualidade, focando também na segurança e meio ambiente para os nossos colaboradores, clientes e fornecedores. Hoje o Grupo Enersolar atende aos nossos clientes com vários tipos de serviços, sendo eles estudos geotécnicos, engenharia de projetos executivos, construção civil e terraplenagem, instalações eletromecânicos e comissionamento. Com esse time, a Enersolar proporciona aos seus clientes resultados satisfatórios, desde o início até a finalização do projeto. Agora, Jason, já caminhando para o final aqui, quando você pega uma oportunidade, que eu acho que é uma oportunidade, você ter filhos, né? Uma oportunidade, porque você pode imprimir neles aquilo que você crê, aquilo que você vive, né? Seus princípios. Então, você pegar essa oportunidade que você está tendo hoje, né? Na posição que Deus colocou como empresário, como líder, né, e representante dos empreendedores radicais aí, falando para empresários, e tudo isso que você tem vivido. Eu quero que você imagine que agora você está aqui diante de um aluno, de alguém que quer aprender com você. Né? Vamos inverter as posições. Eu estou participando da mentoria do Jason e estou aqui para aprender com você. O que você acha que é fundamental você pegar daquilo que Deus te deu e não guardar só para você e ensinar, transbordar? Tenta sistematizar isso daí como um conteúdo para um aluno aqui sedento, querendo prosperar, querendo viver o melhor, querendo ter uma vida boa, querendo ser feliz e cumprir o propósito de Deus. Me ensina. Pastor, como se o senhor não soubesse, eu vou falar. Então, mas o alvo é todo mundo está assistindo, mas me abençoe também. Vamos lá. Amém, pastor. Assim, o que eu posso enfatizar, em primeiro lugar, é a nossa identidade em Deus. Eu tenho certeza que a identidade em Deus, em Cristo, é o primordial, entende? A pessoa precisa entender, de fato, quem ela é em Deus. E como que isso vai acontecer? Acessando as palavras. A palavra de Deus, lendo a Bíblia, indo num culto, participando de uma célula, recebendo a palavra. Sabe por quê, pastor? Porque é só a nossa identidade em Deus, em Cristo, que vai nos destravar. Que tu vai deixar de ouvir o medo, deixar de ouvir as vozes externas, entendeu? Deixar de ouvir até dentro da própria casa uma crítica, alguma circunstância. Isso não pode te abalar, mas só não vai te abalar quando tu tiver com a tua identidade firmada em Cristo, em quem tu é, em quem Deus fala que é, entendeu? Eu sou mais do que vencedor, eu sou criado em Cristo Jesus, eu tenho a mente de Cristo, eu sou mais do que vencedor, eu sou próspero em todas as áreas da minha vida.
entendeu? Tem que acessar isso de fato. Isso tem que ser verdade no coração. Primeira coisa que eu falo é isso. A pessoa precisa entender e ter clareza da identidade que ela tem, daquilo que Deus fala que ela é. Porque quando ela entende isso, é muito simples de o fulaninho falar algo de mim e eu pensar, é o que ele tem para dar, não posso fazer mais do que isso. É só o que ele tem para dar. O que eu posso fazer? Expressar o amor de Cristo. E abençoar a vida dele e seguir o alvo que Deus me deu. Então, a identidade, ela é primordial. É a clareza de quem nós somos em Cristo. Primeira coisa, anotei aqui então, identidade. Primeira coisa, identidade. E depois é cumprir o propósito dele, daquilo que ele te chamou para fazer, que é transformar a gente, que é investir em pessoas, entendeu? Investir no maior ativo, que é quem? Somos nós. Investir na minha vida, como filho amado, entendeu? Investir na minha esposa, investir no meu casamento, investir nas minhas filhas, entende? Para que isso possa transbordar para os outros. É muito simples, pastor. Para mim, hoje está simples, entendeu? É investir em pessoas. Eu preciso investir naquilo que Deus mais ama. E quando tu lança a semente, pastor, não tem como voltar vazia. Quando tu lança uma palavra para alguém, ela não volta vazia. A palavra falada é uma semente que é plantada, entendeu? E aí tu não consegue mensurar o fruto daquela semente. Tu sabe que é uma semente, mas não consegue entender, não consegue mensurar quantos frutos vem daquela semente. Não tem como. Eu, honestamente, assim, quando eu vi você pela primeira vez, eu posso falar, eu sou bom para não ver potencial nas pessoas. Eu acertei certinho. Eu falei, né, isso daí não vai dar. Mas o irmão tá aí e tal. Pastor, é bem assim. Brincando. Você, desde o começo, sempre foi motivo de muita alegria. Mas porque eu brinco disso, porque eu falei disso no Seminário dos Empreendedores, né? Que se depender da minha habilidade de ver talento nos outros e descobrir o tanto que eles vão crescer e prosperar, tem 2 hoje que são multimilionários aí que andaram comigo que eu nunca dava nem nada para eles. Eu vi que o senhor falou esse negócio aí. Porque eu olhava para esses irmãos, dava uma dó deles, mas eu não achava que era nada. O que o senhor aprendeu com isso? Né? É o que a gente aprende com as coisas, né, pastor? Tem que ver o que a gente aprendeu com isso, né? Quando passa a gente aprende alguma coisa, né? Claro. Concordo aprender com isso, né? É importante a gente não colocar limites, né? Eu falando um pouco para quem está nos assistindo aqui, você sabe, quando você decide colocar um limite, Deus respeita. Porque Deus não vai ficar fazendo propaganda para você das bênçãos celestiais. Deus não vai ficar tentando convencer você a viver a vida que Ele quer. Ele simplesmente expôs ela, prometeu e está disponível. Mas se você não quer, não vai dar certo. Então você tem que desejar, você tem que querer, você tem que pedir e você vai desfrutar do limite que você coloca. Então o Jason está aí, eu quero chamar sua atenção para isso, querido Jason, vou chamar sua atenção para isso e todos que estão assistindo vão aprender junto com isso. Então você hoje está numa casa que você nunca imaginou morar, num condomínio, num dos melhores da cidade que você nunca imaginou morar, num carro que você nunca imaginou ter, numa vida que você nunca imaginou de avião para lá e para cá e tudo, aquela coisa, mas não coloque limites. Se você achar que isso daí já é o máximo que você poderia viver, você vai aposentar, você vai gastar seus dias nesse nível. Mas se você não colocar limites, você não tem ideias para onde Deus vai te levar, as coisas que Ele vai fazer, e com certeza tudo aquilo ainda que você vai desfrutar e a quantidade de gente que você vai impactar. Então somos nós que determinamos. Você determina o limite de onde você vai morar, do carro que você vai andar, da comida que você vai comer, dos lugares que você vai viajar, mas principalmente da quantidade de gente que você vai impactar. Então, minha dica para você, querido Jason, e para todos que estão nos assistindo, seja alguém ilimitado em Deus para viver realmente o extraordinário, tudo aquilo que Ele tem para fazer em você e através de você. Amém, Amém, pastor. meu querido? Amém, pastor. Quero agradecer a sua presença. Foi com certeza uma grande bênção tê-lo aqui para poder inspirar e gerar fé no coração de todos. Quero reafirmar para quem está nos assistindo, antes de deixar ele dar suas considerações finais, que nós somos um podcast assim, com um alvo muito específico, transbordar. Então ele está aqui no meio do dia gravando, está investindo tempo, né? Podia, como diz o outro, né? Podia estar roubando, podia estar matando, tô brincando. É aquelas coisas de pedinte, né?
Podia estar fazendo um monte de coisa, inclusive trabalhando, ganhando dinheiro, e ele separou tempo para gravar aqui comigo esse podcast. Então valoriza isso, valoriza para você, mas também transborde. Então pegue esse programa, esse episódio e compartilhe, faça com que outras pessoas assistam para que aprendam a priorizar as mesmas coisas que Deus ensinou o Geison a priorizar, para que possam também viver aquilo que hoje ele está vivendo. Então, bora transbordar, pega o link, manda para todo mundo e faz mais pessoas assistirem esse programa. Também é importante reforçar que nós já temos patrocinadores, quero agradecê-los e divulgá-los, que é o Grupo Peniel, né, o Grupo Enersolar e o Propósito Bank. Todas essas empresas estão investindo para alcançarmos mais pessoas através desse podcast. E o alvo é realmente transbordarmos, alcançarmos e inspirarmos muitas pessoas com testemunhos reais de histórias sobrenaturais. Então, assim, eu quero estimular você também a transbordar e logo mais vou estar entrevistando você aqui também. E para encerrarmos, querido Geison, deixa fluir do seu coração aí as palavras finais. Primeiramente, pastor, eu quero dizer para que o senhor não venha jamais parar com isso, pastor, porque a gente acaba não sabendo de onde é que o negócio vai. A gente não sabe a mensurar o tamanho, entendeu? De onde o Senhor está chegando, de onde Deus quer colocar o Senhor, entende? Amém. Então, eu quero declarar sobre a sua vida que já aconteceu, ainda vai acontecer muito mais pessoas. Amém. Que o Senhor jamais imaginou, pastor, vai chegar e dizer assim, pastor Rafael, o seu testemunho mudou minha vida. Aleluia. A palavra que o Senhor lançou na minha vida mudou, entendeu? A minha casa, meu casamento, a minha vida financeira, a minha empresa. Isso já tem acontecido, eu tenho certeza. Só que isso vai aumentar, então a palavra é não para, entendeu? Coisa que eu falei para o senhor um tempo atrás, não para, independente da pedrada, independente da tijolada, independente do tiro, não dá para trás, pastor. Não tiro, não, pedrada e tijolada eu já levei muito, tiro eu não quero não. Passa bem longe, entendeu? Mas não interessa, o negócio é seguir pro alvo, não dá para trás. Vai cair 1.000 de um lado, 10.000 do outro, eu não vou ser atingido. É isso aí, essa é a palavra certa. Então, eu quero agradecer pela sua vida, entendeu? Agradecer a Deus por aquilo que o senhor tem feito, que Deus tem feito através da sua vida, na minha casa, nos meus negócios, que tudo começou através daquelas mentorias nossas. Então, que o senhor continue, né, olhando para o alvo e não parando e falando e declarando, independente do que a pessoa vai achar ou não achar, fazendo aquilo que Deus chamou para que o senhor venha fazer. Amém. E para quem está ouvindo, pastor, dizer que para não negociar propósito por proposta, entende? O que nós estamos aqui fazendo, eu e o senhor agora, eu não estou abrindo mão de ganhar dinheiro. Pode ser que eu esteja abrindo mão de ganhar dinheiro, mas para ganhar almas. Top. Entendeu? Para ganhar almas para Cristo. Foi para isso que ele me chamou, para pescar almas, né? Então eu não estou afim, não quero saber nem do dinheiro. Porque não é só você que está investindo, não, né? Para quem não sabe, eu também estou gravando com ele aqui no meio das minhas férias, num lugar caríssimo. Estou investindo para estar aqui com vocês agora. É verdade. Então, pastor, nós precisamos, é um versículo só que eu falo, que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Então, é isso que a gente está vivendo, que eu estou vivendo, e eu quero que cada um de vocês que estão assistindo poder pegar isso, acessar essa promessa, uma das promessas de Deus para suas vidas, né? Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Isso aqui é buscar o reino. Sim. Entendeu? Não estou vendendo lá, estou buscando o reino. As demais coisas me serão acrescentadas. Então, ó. Amém. Obrigado, meu querido. Que Deus te abençoe poderosamente hoje em cada um dos seus dias. E esse foi mais um episódio do Pode Transbordar. Então, bora transbordar, compartilha, coloca mais gente para assistir esse programa, que Deus abençoe cada um de vocês e, em nome de Jesus, mais e mais testemunhos vão nascer, crescer e multiplicar. Logo mais vou ter que sair entrevistando todo mundo de novo para atualizar os testemunhos deles, incluindo do Geison, e assim vai ser com você também que está nos assistindo e logo mais vai estar aqui dando o seu testemunho também. Fiquem na paz, Deus abençoe, um abração, meu querido. Tchau, pastor. Obrigado. Deus, até mais, mano.